Hello everyone, welcome to a more video in my channel. So, let's go. Vou fazer sem o microfone, decidi gravar sem o microfone. A câmera tá virada para trás, então eu não consigo ver se vocês estão me vendo. E se esse vídeo parar no meio das gravações, porque meu celular não tem memória, já fiz minha oração. Jesus, acordei querendo gravar esse assunto aqui, e então peço ajuda para minha câmera não parar, eu conseguir falar. Então, assim, se o áudio sair um pouco baixo, é porque eu tô sem o meu microfone, mas é porque para esse vídeo eu vou usar as minhas mãos. Então, mas eu vou tentar falar um pouco alto. Bem silencioso o ambiente aqui também. Gente, mas vamos lá. Que saudade de gravar aqui. Eu vou começar falando uma coisa. Como sempre, eu trago a ajuda dos meus caderninhos. Então, eu vou começar falando uma coisa que eu anotei aqui mais pro final, que é sobre os vídeos do YouTube, que tem o quê? 3 semanas que eu não tô postando aqui, por um motivo de um único foco que eu coloquei pra mim. Então, eu não consegui intercalar a minha escala com hoje é dia de gravar, hoje é dia disso. Eu coloquei só uma única atividade. Mas sobre os vídeos do YouTube, vários pontinhos. Eu acho que a rede vizinha não tem interação. Acho um desperdício os stories sumir, algo que eu me dedico pra gravar e depois some. E no YouTube eu posso voltar. E aqui a gente pode ser muito mais vulnerável. Eu adoro consumir os tipos de conteúdo aqui. E o vídeo de hoje, eu tô meio atrasadinha no que compartilhar com vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre tome nota das coisas que Deus te falou, do seu processo, do que você tá vivendo, do qual momento você tá. Porque se você não sabe pra onde você tá indo, né, você tem que saber pra onde você tá indo. Então, e de tempos também revisitar. Eu postei um vídeo na outras redes vizinhas. Gente, depois eu vou deixar aqui pra vocês também, porque quando eu não tô compartilhando lá, eu tô compartilhando os bastidores da minha vida, com vídeos mais curtos, óbvio, mas sempre posto lá. E aí eu postei um último lá, que era sobre... No meio do vídeo eu falava de uma conversa que eu tava tendo, e a pessoa que eu tava conversando, ela falava assim: se você quer saber se Deus tá fazendo algo na sua vida... Não, eu soube o que Deus tá fazendo na minha vida quando ele começou a me mostrar a minha retrospectiva. E o engraçado é que naquele dia eu tinha decidido voltar a reler meus caderninhos pra ver o que então Deus já tinha me falado nesse início de ano. Sabe quando você... eu assisti um ensino que falava assim: tudo bem a gente ficar triste em alguns momentos, mas o nosso coração, ele não pode, a gente não pode permanecer muito tempo naquele lugar de tristeza. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem que estar nas promessas que Deus já fez pra gente, no que Ele falou. Por mais que o momento atual, ele não seja... Você não é saída e não seja nada daquilo que Deus falou que você viveria, que o momento atual seja improvável. E dito isso, depois de ver esse ensino, que eu decidi voltar. Eu já tô com um projeto de reler meus caderninhos de outros anos. Eu tenho cadernos de 5 anos atrás, então eu tô nesse projeto, Deus me deu, de voltar a reler eles. Mas eu não tinha chegado até nos anos mais recentes, e muito menos o desse ano. Então, a gente está em final de fevereiro. Tô gravando esse vídeo em final de fevereiro de 2026, tá? 2026. E eu decidi voltar a reler o de janeiro, do começo desse ano. E por quê? Porque eu queria trazer à memória aquilo que já foi me dito, me direcionado, voltar a ler. E aquela frase, né, da pessoa, da conversa que eu estava tendo é: se você quer se comparar com alguém, se compara com você do ano passado.
do ano retrasado. Se preocupe se você se comparar, fazer essa comparação e falar, nada mudou, eu ainda continuo o mesmo, eu ainda continuo no mesmo lugar. Mas se você se comparou com você do ano passado e você já teve grandes avanços, é essa única comparação que você deve fazer. E a fala da pessoa, né, da conversa, de novo trazendo, eu entendi que Deus estava fazendo alguma coisa quando Ele me mostrou a minha retrospectiva. E é esse exercício que eu fiz e que eu quero falar dele hoje. Então, assim, uma coisa que eu quero falar para vocês também. Eu estou fazendo um jejum de redes. Quaresma, a gente tá no período de quaresma, estou gravando esse vídeo e a gente tá em período de quaresma, então eu não sou católica, enfim, não, mas houve algumas movimentações e eu decidi fazer esse propósito. Confesso que tem algumas intenções de algumas coisas que eu gostaria de receber, espero, se Deus quiser, vai ser um próximo testemunho, mas talvez o que eu consiga é que no final, hoje eu tive esse insight, no final dessa quaresma é uma tomada de decisão. E a gente também vai chegar nesse ponto é uma das coisas que eu já tive ensino, é que as coisas, elas não caem do céu. Os milagres, eles são do nada. Mas, já vou aqui, ó. Os milagres são instantâneos, mas o cumprimento das promessas são processuais. As coisas vão construindo junto com Deus. Então, já é um ponto aí da nossa conversa de hoje que, por mais que a gente queira que algumas coisas elas caem do céu, algumas coisas elas não vêm assim, elas são construídas. E talvez é isso que esteja sendo construído. Talvez depois desses 40 dias o que eu consiga é uma tomada de decisão comigo mesma, sabe? De ir, talvez, e Deus colocar o chão. Mas enfim, seja o que Deus quiser. Gente, então vamos lá. Vamos lá? Seguinte, o título do nosso textinho aqui é Análise. O que eu já aprendi até aqui, 2026. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Trouxe a ajuda dos meus cadernos. Vamos começar aqui? Qual que é a palavra do meu? Eu juro que no final do que eu falar, tudo que eu anotei aqui em tópicos, vai fazer tudo sentido e a gente vai trazer uma conclusão sobre esse processo todo, sobre o meu momento atual, tá? Então, gente, por favor, fica nesse vídeo. Let's go! A palavra, vamos começar pela palavra do meu ano. A palavra do meu ano, de 2026, eu sempre tenho uma palavra, eu fazia esse exercício com uma amiga minha, quando eu trabalhava com ela, assim, era só eu e ela numa loja, e a gente, tipo, começava o ano, a gente tinha uma palavra do ano, assim. E aí, a minha desse ano ela está em Hebreus. E cheguemos com confianças pro Senhor. E ela tá lá em Hebreus, e eu comecei esse ano lendo a Bíblia já em Hebreus. Eu já tinha começado o ano passado, assim, a primeira vez lendo a Bíblia, comecei pelos Evangelhos, fui por Gênesis, aí eu fui pra Hebreus, por conta dessa palavra. Eu vou até depois fazer um vídeo que eu acho legal, falando como que eu tô me organizando pra ler a Bíblia, assim, que é pra um outro momento, mas enfim. E cheguemos com confiança pro Senhor. Vocês vão começar a ver que, conforme eu vou falando aqui, tem muitas coisas sobre confiar. Enfim. E aí, isso de chegar com confiança pra Deus é uma coisa que já veio pra mim, assim, de tipo assim, você chega com confiança falando pra Ele, né? Essa própria palavra dele diz, fala assim, chega com confiança pra falar pra Ele o que você quer, o que você deseja, como tem que ser, quais que são suas dores, então já tem esse ponto aí. Li Hebreus, que diz muito sobre confiança, que eu documentei o que eu tava lendo, né? Fui revendo meus caderninhos e falei, eu tava lendo isso daqui, eu tava fazendo isso daqui.
O segundo tópico aqui, gente, já é o que eu falei pra vocês sobre um ensino que eu tive de milagres são instantâneos, mas os cumprimentos das promessas são processuais. As coisas vão ser construídas junto com Deus. Fica aí com esse ponto aí. Se eu sou uma pessoa que já está plantando algo com Deus, medita nisso, de que ela vai fazer tudo, de que ele vai fazer tudo novo, desde relacionamento, trabalho, etc. Algo que sua mente ainda não concebeu. Já foi esse ensino de que se eu sou uma pessoa que eu já tô caminhando com Deus, então eu confiar de que ele vai fazer tudo novo, se é algo que você quer, né? Essa mudança que você quer pra sua vida. Foi um ensino que veio pra mim. Nesse meio do caminho, a gente tem uma falsa sensação, nesse meio do caminho que a gente não foi visto novo, ainda não chegou novo pra gente, existe uma falsa sensação de saudade daquilo que é só o que a gente conhece. E que é uma falsa sensação de saudade, por quê? Porque você ainda não viveu uma coisa que você nunca viveu. Então você não sabe como que é, você só conhece aquilo que você já viveu. Às vezes um relacionamento que você achava que era bom, porque você nunca viveu algo melhor que aquilo. Então você tem uma falsa sensação de saudade de, nossa, eu queria tanto aquilo, mas e se eu tentasse de novo? Mas e se eu tentar continuar, permanecer naquilo? Então essa é uma falsa sensação de saudade. Então observem isso. Mas o novo de Deus, ele é diferente, é algo que a gente nunca viveu e que é sempre maior do que a gente sonhou. E é isso, gente. Fiquem ligados, porque às vezes você não tá com saudade de nada, não, viu? Você só tá com saudade de algo que você nem viveu. Vamos lá? Então, tire qualquer ponte com o passado para não negligenciar mais um ano. Isso eu acho que tá no meu vídeo de queime os barcos. Então, eu não sei vocês, mas eu já me distraí em alguns anos. E não dá pra continuar mantendo esses mesmos ciclos, esses mesmos padrões num ano de novo, porque senão você sempre vai permanecer nisso. Então, cortar qualquer ponte com o passado pra não se perder em mais um ano, it's unnecessary, ok? Frutos do Espírito. A gente aprendeu sobre os frutos do Espírito no começo desse ano. Lembra que eu falei que a nossa tristeza, a gente não deve se permanecer muito tempo nesse lugar de tristeza? Um dos frutos, tristeza ela não é um dos frutos do Espírito, né? Muito pelo contrário, a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, nessa de eu talvez ficar muito tempo, tipo assim, remoendo o que eu já gostaria de estar vivendo, tipo, ou remoendo do lugar que eu estou, gera uma certa tristeza, um sentimento de angústia, de tristeza, de, sei lá, na gente. E essa não é um dos frutos do Espírito, né? Você ter o fruto do Espírito na sua vida é você estar na videira. A videira é quem? Jesus. Então, quando você está com ele, você é uma pessoa feliz. Então, não se permite muito tempo nesse lugar de tristeza, sabe? Aqui eu anotei uma oração de uma conversa que a minha mãe falou, o tipo de conversa o tipo de oração que eu deveria fazer, que seria assim: para Deus clarear minha mente, me mostrar como vai ser a minha vida, pedir para ele arrancar essa tristeza de mim. Talvez quando você tá naqueles momentos de dúvida sobre o seu futuro mesmo, ansiosa, tipo, faz esse tipo de oração para clarear minha mente, então me mostra um pouco de qual vai ser o caminho e arranca, se possível, essa tristeza, então, essa incerteza e essas dúvidas. A alegria, ela é um dos frutos do Espírito, né? Vamos lá? Próximo tópico? Tô lendo aqui, gente. Então, estar na videira, né? O que eu falei pra vocês. Aprendi que estar no Pai, na videira, a gente dá muitos frutos. Essa parte aqui me pegou, ó. E o que pedimos nos será feito, é uma passagem, né? Nos será feito para que assim vejam que somos discípulos de Jesus. Então,
estando na videira, a gente vai dar frutos como consequência de estar no Pai, e que tem essa passagem de o que a gente pede nos será feito, para que seja testemunho para outras pessoas de que a gente é discípulo, que somos discípulos de Jesus, né, gente? Se eu não deixei isso claro ainda, não tô falando de religião, mas Jesus, eu tenho Jesus como meu guia, assim. Let's go! Então a paz, ela também é um dos frutos do Espírito. Ela protege, mas é uma paz, a explicação que eu tive, que é uma paz que não é uma paz tipo mundial, acabou guerra, mas é uma paz que Deus protege nossa mente e nosso coração. Então, protege nossa mente dos pensamentos ruins. Então, estando em Deus, em Jesus, a gente tem essa paz, que é um dos frutos dele. Aqui a gente vai voltar de novo para o que eu estava estudando na Bíblia. Está em Hebreus, eu li Hebreus, né? E Hebreus 11, a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então tenha fé, vemos claramente isso, essa é uma anotação minha, vemos claramente isso sendo pedido, conforme eu fui relendo ali meus caderninhos e ver o que eu estava estudando, tipo, eu estava estudando Hebreus, e as passagens de Hebreus, ela fala muito sobre confiança. Eu não sei quem que é, trazendo um contexto para vocês, eu não sei quem que é que estava falando, né, não sei se era Paulo, que estava falando ali pros Hebreus mesmo, e ele fala muito, tipo assim, ele tá relembrando o povo, né? Tipo assim, ó, continua confiando em Deus, não seja incrédulos de igual nossos pais, nossos antepassados ficaram desacreditando no deserto. Até tem uma passagem que eu anotei aqui de como eles estavam desacreditando mesmo, sendo incrédulos. Então, isso me trouxe, essas passagens me trouxe força de tipo assim, ó, eu não posso estar desconfiando, eu não posso, tipo, desacreditar do que Deus tá me falando, que vai fazer. Então, e vocês lembram que eu falei que as coisas vai tudo se interligar? Eu vou falar aqui do processo que eu tô passando, no final eu vou trazer uma conclusão, mas isso daqui, ó, o fé é um fundamento das coisas que se esperam. Então, no final, vocês vão entender que eu tô a gente vai chegar nesse ponto de que não é que você tá perdida no seu momento atual, é que o controle não tá na sua mão, você entregou o controle para uma pessoa que sabe mais que você. Então, se você não tá fazendo com suas próprias mãos, você tá num lugar de espera. E, de novo, a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, se vocês vão entender que é um momento de espera, e a fé é o fundamento disso, né? De você continuar, então, confiando e acreditando. Se eu tô esperando algo em Deus, eu vou ter fé naquilo e não ficar duvidando, sabe? Então, depois leiam Hebreu 11, que ele traz tudo que pela fé foi conquistado. É muito interessante. Então, a gente teve depois tipos de deserto, que eu entendi, que foi um direcionamento que eu entendi, um ensino que clareou a minha mente, que eu gravei um vídeo só com ele, que é o tipo de processo que a gente tá, o tipo de processo que a gente tá passando com Deus. Então, assistem lá, esses eu não vou falar desses, vocês têm que ver lá. Mas aí uma anotação sobre o que eu fiz nesse momento, vou dar um resumo. Existem tipos de desertos que você vive com Deus. O primeiro deles eu vivi aqui, que comecei a documentar, foi quando é uma zona de expulsão. Foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu saí da loja que eu estava trabalhando, né, tipo, por mais de 2 anos. Foi uma zona de expulsão, assim, ao meu redor. E aí foi quando eu comecei a vir pra cá, comecei a viver esse processo com Deus que eu venho documentando aqui. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo no canal, é sobre isso que eu falo lá. Então, e o segundo processo é uma zona de refinamento, é quando Deus, então, começa a dar as liberações, quando você fica mais refinada, tipo, mais ligada no que realmente Deus quer. E eu fiz uma anotação e é nessa parte que eu quero, quando Deus começa a dar as liberações e as direções para vocês.
quando Deus dá, sabe aquela pessoa que quando Deus dá uma certeza pra ela de algo e a pessoa vai, mete a cara, você vê a pessoa mudando de país, a pessoa mudando de estado, é nesse lugar que eu quero estar, de estou atenta, então estou entendendo os caminhos e é pra mim ir, é pra mim não ir, e além disso também quando a gente pedir por caminhos, que a gente também tenha a coragem de realizá-los, né, gente? Então é esse outro ponto aqui. Então é nesse lugar que eu quero estar. Aí eu anotei, finalizei o caderninho contando de quando eu fui pra praia. Aí, gente, então no final de janeiro rolou praia, tá? Tem vlogs no meu canal, tá bem badalado, mas é meu jeitinho, mano. Então rolou prainha também. E essa parte aqui vocês não precisam saber, que é muito pessoal. Tá bom. Aí eu anotei. Aí, em 22 de janeiro, tá? Tô fazendo aqui qual que é o exercício? O cronograma, não é cronograma. Retrospectiva com vocês. Aí em 2022, em 22 de janeiro, a gente já partiu pra Josué. No caderno novo, já tava com um caderninho novo. E aqui, fiquem atentos na observação que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Nesses versículos, eu fui, então, de Hebreus, eu fui pra Josué. Aí de Josué, eu estou em Davi. Mas uma coisa, uma comparação que eu vou fazer, uma observação que eu tive, é que tanto em Josué, versículos que Deus fala com Josué sobre não temas, te darei na sua mão. Gente, fiquem ligadinho aqui. E lá em Davi, também tem muitas vezes que Deus fala assim, eu vou te dar na sua mão. E aí eu tive essa observação e eu falei assim, nossa, Deus falou muitas vezes aqui, né, nessas passagens que eu tô lendo, vou te dar na sua mão, vou te dar na sua mão. Será que não tem alguma coisa aí pra me prestar atenção nisso que tá me sendo falado? Calma lá, vamos continuar aqui. Aí aqui a gente vai entrar naquela parte que eu falei pra vocês, da gente não estar perdida. Vou ler pra vocês. Não estou perdida, é o ensino, tá? As palavras do ensino. Não estou perdida, você só colocou o controle da sua vida nas mãos de Deus. Você só está sem autonomia. Então, tipo assim, se vocês, assim como eu, é uma pessoa que às vezes é difícil, falando de um lugar, de uma pessoa que sempre, uma pessoa controladora com a vida, com os processos, com as coisas que ela quer, ou tipo, características de alguém que faz tudo na força do braço, e quando Deus pede pra você dar esse controle na mão dele, quando você decide, na verdade, tipo assim, Jesus, é com você, então, assim, você se sente sem autonomia, não é que você está perdida, porque dá essa impressão de que, meu Deus, agora eu não tô mais com o controle, então parece que não tá acontecendo nada, porque você tá acostumado fazendo a força do seu braço. Então, falando desse lugar, não é que você tá perdida, não é que você tá atrasada, é que sua autonomia tá na mão de Deus, né? E aí é no tempo dele, minha querida. No tempo dele não adianta bater cabeça, a gente vai fazer o quê? Tô vendo desabafo. Gratidão, hein, Deus? Mas continuando. Gente, é isso. Essa parte que eu queria trazer. E vamos lá. Vamos ver se tem mais coisas, né, que eu aprendi. Um ponto aqui. Terapia. Coloquei aqui, ó. Terapia que me ajudou a ter o foco em uma única coisa. Também é importante nesse trajetinho aqui que tava rolando, é terapia. Pra gente, às vezes, tem muitas ideias, muitos focos espalhados, mas poder ter um direcionamento. Se você, assim como eu, uma pessoa que aprende por métodos, aprende por, tipo assim, gente, joga qualquer coisinha pra me fazer, tipo assim, ó, me joga na bala. Eu sempre falo essa frase, me joga na bala que eu faço. Tem até um meme que eu repostei,
que a galera faz assim, tipo, é o cara num jato, tá ligado? É um cara no jato. Aí ele tá com um caderninho assim e tá escrito assim, Mano, ele já tá dentro do jato. Top. Aí o título do livro assim é Manual de Como Pilotar um Jato. E ele já tá num jato. E aí a legenda é tipo assim, depois de falar que eu sabia fazer algo. E aí a pessoa aprendendo na hora. E é assim comigo, tipo assim, pode ser, acho que é assim pra todo mundo, talvez. Pode ser difícil no começo. Uma frase não, um comentário da minha psicóloga, que é assim, sabe, sobre estudo, que eram as pautas que eu tava trazendo. Os primeiros 30 minutos de estudo pode ser muito difícil, mas depois você flui. Então, assim, emprego novo, qualquer coisa, os 30 primeiros minutos ou as primeiras semanas pode ser muito difícil, mas depois a gente aprende, a gente vai pegando. Se você é uma pessoa que aprende rápido, e é assim comigo. Então, tipo, joga na bala, me joga na bala, me fala o que fazer, me dá direção, que eu sou uma pessoa que eu vou lá, vou e faço. Então, terapia, ela, tipo, tendo a visão de alguém de fora, a pessoa te dando direcionamento ali, ou te passando uns insights, você mesmo começa a se organizar, entender o seu momento e começa a ter resultados, né, gente? Então, era isso que estava acontecendo também. O que mais? Aqui, ó, aquela observação que eu falei. Os devocionais continuaram falando comigo. Por exemplo, as instruções para Josué. Aqui é um bagulho louco. As instruções para Josué de rodear o muro, Deus estava testando a obediência. Que é uma coisa que a gente não entende. Essas passagens de Josué, que antes deles entrar lá, invadir a terra prometida, né, gente, quebrar o muro lá, que vocês devem conhecer, se vocês não conhecem, leem. Deus deu uma instrução de rodear por 7 dias o muro até eles invadirem. Nos nossos olhos humanos, meu Deus, pra que isso? Eu fico pensando, tipo, o que será que é? Porque, tipo assim, essas rodadas que eles estavam dando é pra assustar a galera? Ou, tipo, era uma coisa sobrenatural que, tipo, ia enfraquecer o chão, ou sei lá, ia ser mais fácil do muro cair? Ou, tipo, sei lá, tem a ver com os gritos que eles deram, o que de fato quebrou o muro foi o grito. Mas assim, aos nossos olhos era uma instrução que não faz sentido. Por que Deus tá falando isso pra eles? Não faz sentido. Mas aqui Deus estava testando a obediência deles. Tipo assim, eu vou dar essa instrução pra ela, pra você. Vamos ver se ela vai fazer. Tipo assim, Deus chegar e falar pra você, roda 7 vezes por 7 dias esse muro, né? Vamos trazer esse contexto. Mas pra quê? O que vai acontecer? Gente, eu tô falando com vocês aqui e eu tô falando comigo, né? A gente ensina aquilo que a gente tem que aprender. Então, tipo assim, faz isso. Às vezes Deus te dá essa instrução. E aí você fica tipo, mas por quê? Então, se eu for fazer isso, o que vai acontecer? O que eu talvez vou ganhar? O pensamento, né? No que, sei lá. Mas às vezes Deus só tá testando sua obediência, sua paciência de eu vou testar pra ver se ela consegue, se eu realmente tô no centro da vontade dela e se ela vai permanecer na instrução que eu dei. Oh my God, se é só isso, Jesus. Mas enfim, esse foi um insight que eu trouxe aqui e a gente vai aqui. O próximo tópico que eu anotei é sobre os ensinos que eu também tava tendo sobre os frutos do espírito e um deles é ser o domínio próprio. Eu comecei, na verdade, a estudar os frutos dos espíritos porque eu queria esse aqui especificamente, entender esse aqui sobre ter domínio próprio. Ter domínio próprio. Vou trazer a pauta como comida. Se você não tem domínio próprio de falar não pra uma gula, se você tá comendo um doce excessivo, se você não tem o domínio próprio de
falar não pra uma coisa que te faz mal, você sabe então que você tá vivendo pelos frutos da carne, né? Nessas passagens tem os frutos do espírito e os frutos da carne. Então, se você não tá agradando o seu espírito, você tá agradando a sua carne. Então, eu queria entender essa pauta do domínio próprio, pra entender mesmo, né, gente? E aí eu anotei que o domínio próprio, no ensino que eu tive, é nada mais, nada menos do que entregar o controle. Temos companhia, então tô falando baixo. Mas nada menos é do que entregar esse controle. E aí tem uma lista do que é o controle e do que não é. Você ter domínio próprio, para você estar em domínio próprio, para você estar em espírito, estar em domínio próprio, você tem que estar alimentando o seu espírito, né? Então, como você alimenta seu espírito? Orando, adorando, lendo, jejuando, assistindo pregações. E quando você tá alimentando a sua carne, você tá em redes sociais, você está em seriado, lugares que você frequenta, você está numa intenção de se distrair. Então, o que eu concluo? Ter domínio próprio é você entregar, tipo, esse controle para Deus e estar nele também. Então, está fazendo aquilo que nos aproxima dele e não a gente tá numa intenção de se distrair, de tipo, eu não quero viver esse processo, então eu vou me distrair. Já estamos finalizando, tá? Já vamos fazer nossa conclusão. Aí aqui eu trouxe aquela coisa que eu comentei com vocês. Se você for analisar as passagens que tá te chamando a gente, todas Deus entrega na mão. Então, eu não sei se eu tô com a minha Bíblia aqui agora, mas eu queria trazer essas partes de Davi. Tô postando, sempre quis saber a história desse cara. E lembra que eu falei pra vocês que o que eu tava lendo lá em Josué, algumas passagens, Deus falava assim, eu vou entregar nas suas mãos, não temas, eu vou entregar nas suas mãos, vou entregar nas suas mãos essa tropa, né, que eles eram guerreiros. E não sei se eu vou achar, gente. Aqui, ó. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Então, tipo assim, Deus sempre fala pra ele, tipo assim, eu vou te dar em suas mãos. E aí, mais pra frente, nessa passagem que eu li aqui, bem pequenininho, chegou o dia, né, que Deus finalmente entregou o que ele tinha falado para Davi, que ia dar nas mãos dele. E aí eu fiz essa comparação com as outras passagens que eu estava lendo também, que Deus sempre fala assim, vou te dar na sua mão, vou entregar na sua mão. E aí foi um ponto de observação, assim, né, será que não é isso, então, que ele tá falando pra mim? Tira esse controle que eu vou te dar nas suas mãos, que você tá querendo, tipo isso. E pra finalizar, pra completar, que é um outro ensino que eu tive de provisão e de recurso, a diferença entre provisão e de recurso, que o exemplo do ensino era a menina queria fazer as unhas e ela não tinha um recurso de estar todo final de semana no salão fazendo, mas ela ganhou os equipamentos para ela mesma fazer em casa, então a lixa, o esmalte. Então isso é uma provisão. O recurso seria o dinheiro, provisão, algo que você ganha, tipo, sei lá, alguma habilidade, algo que você já tem pra fazer sozinho. E às vezes você pede para Deus um recurso, mas às vezes o que ele entrega é a provisão. E na provisão é algo que você tem que construir junto com ele. É algo que você constrói junto com Deus. É algo que Deus te dá para você construir junto com ele e não tipo de mão beijada.
Então, o que eu concluo com esse último ensino é que, né, Deus deu um ensino ali sobre construir junto com Ele. E aí vocês podem entender que é um processo. Estou no processo, estamos no processo de construir as coisas com Ele, né? Às vezes o que a gente aprende nesse processo é ter paciência, é ter obediência. Então, moral da história, esse é o processo que eu tenho vivido. E das coisas que eu quero construir, das coisas que ainda não chegaram. Mas eu resolvi fazer então essa retrospectiva de tudo que Deus já estava me entregando e em qual momento eu estava com Ele. Então me veio coisas sobre confiar, me veio passagens parecidas de eu vou te dar na sua mão, ensino sobre estar no processo, construir junto com Ele. Então esse é o processo que eu estou. E juntamente, né, que eu vim pra cá, que eu voltei pra cá pra gravar esse vídeo, de eu estar fazendo esse jejum das outras redes, e aqui é mais fácil relatar e poder falar com mais tempo de vídeo esses momentos e essas coisas que a gente tá aprendendo. E é isso, adoro estar aqui, compartilhar esses vídeos com mais profundidade. E não consegui dar uma conclusão, acho que completa, mas pegam aí os insights que encaixam na vida de vocês também, das pequenas ensinos e insights que estavam vindo pra mim. Então, o vídeo foi sobre isso. Estava com saudade de vir aqui, de gravar. Espero que tenham gostado. Não sei quando eu volto aqui, mas quando Deus quiser, quando Ele tiver querer me entregar algo pra falar. E se Deus quiser um testemunho, amém. Pode demorar o tempo que for, gente, mas ainda vai ter o testemunho contando pra vocês do que eu pedi muito em cartas de oração, do que eu gostaria de estar vivendo, do estilo de vida, do tipo de vida que eu queria, e Ele me concebeu, amém? Ele me deu força, ou me deu a coragem, ou me deu a atitude para poder ir e fazer. Gratidão, gente. Namastê. Adiós. Tchau.